Prazer, me chamo João. Nosso trabalho envolve sobre um sensor de queda e os integrantes que estão presentes no desenvolvimento desse projeto sou eu, Sofia Oliveira, Oghiara e Isabelle Carvalho. Prazer, meu nome é Sofia. Como o próprio slide já cita, a ideia inicial era utilizar a interface do Arduino Nano para o desenvolvimento do sensor de queda. Iríamos utilizar o módulo HC05 para criar um pareamento entre ambos os Arduinos, tanto do cuidador quanto do paciente, para haver uma comunicação entre ambos. A ideia acabou sendo invalidada após efetuadas análises que confirmamos a ineficácia desta estrutura. O HC05, por ser um módulo Bluetooth de classe 2, possui análise entre 5 a 10 metros para um pareamento estável, o que é muito prejudicial para o nosso projeto se considerarmos que o cuidador pode estar a distâncias bem maiores do que a suportada pelo módulo. O custo para a produção também seria caro, chegando a quase R$ 170, um protótipo que, como já citado, apresenta falhas na arquitetura e na eficácia, não chega na desejada, pois precisaremos de distâncias maiores, além de respostas mais rápidas para a comunicação entre ambos os circuitos. Olá, prazer. O meu nome é Olga e agora eu vou apresentar o porquê nós alteramos o Arduino Nano para o ESP32. Bem, a gente alterou o Arduino para o ESP32 porque, através de sua avançada arquitetura, conseguimos satisfazer problemas que a ideia anterior não conseguia suprir. Um exemplo disso seria a questão do alcance. O ESP32, por ter uma antena interna, integrado ao seu microcontrolador, juntamente com o próprio protocolo Espinal, desenvolvido pela própria empresa, a ExpressIF, é possível parear diversos ERP32 para criar comunicação entre eles a longas distâncias, sem necessidade de um contato fio a fio. A distância máxima que é prometida pelo ExpressIF é que esse protocolo consiga manter a comunicação em até 480 metros. Porém, a depender do ESP32 que usamos, pode-se instalar uma antena que amplie mais essa conexão, chegando a quilômetros de distância. Com isso, conseguimos vencer o obstáculo anterior, a distância da qual o HC05 não conseguiria manter. Além de que o projeto acabou sendo mais barato. Esses detalhes serão vistos em outros slides. Prazer, meu nome é Sofia. Nosso projeto é formado por dois módulos ESP32 que se comunicam através do protocolo ESP-NOW, permitindo a troca rápida de informações sem depender de Wi-Fi. Cada módulo possui um botão e um sistema de alarme, criando um mecanismo de aviso remoto simples e eficiente. O objetivo é mostrar como dispositivos interconectados podem oferecer respostas imediatas em situações reais, especialmente na área da tecnologia assistiva. Esse tipo de solução pode ajudar idosos, pessoas com limitações motoras ou usuários que precisam acionar um pedido de ajuda à distância, garantindo mais segurança, autonomia e acessibilidade. Partindo para o código do paciente, a gente vai começar analisando primeiro essas três imagens que estão presentes aí no slide. Primeiro, temos as bibliotecas e elas são necessárias para o funcionamento do projeto. Por exemplo, a biblioteca Espinal, desenvolvida pela própria Expressif, ela vai permitir a comunicação espinal entre os ESP32, tanto do cuidador quanto do paciente. A biblioteca Wi-Fi ela vai ativar uma interface, que é Wi-Fi, que vai ser usada internamente pelo Espinal, enquanto a Wire.H ela vai permitir a comunicação I2C com o sensor MPU 6050. A biblioteca MPU 650 TOC-N.H ela vai facilitar a leitura do acelerômetro e os giroscópios. Sem elas, o ESP32 não vai conseguir nem se comunicar, nem ler o sensor de queda. Abaixo, a gente tem uma outra imagem e lá a gente vai ter o endereço MAC, que o MAC do ESP32 escravo, que no caso seria o do cuidador. Esse MAC é como se ele fosse o CPF dele, sabe? É algo que identifica dele. O mestre ele vai precisar desse endereço para saber para quem ele vai enviar os comandos via protocolo espinal. Sem isso, ele não teria como ter um destino para enviar o alerta da queda caso ele detectasse. Abaixo, a gente tem uma imagem que está falando do callback de envio. E basicamente essa função ela vai ser chamada automaticamente toda vez que o mestre enviar uma mensagem. Ela serve para mostrar no monitor serial se o envio funcionou. Se funcionou, vai marcar sucesso, ou se falhou, vai marcar falhou, claro.
É como se fosse um comprovante de que que o escravo, no caso seria o cuidador, recebeu ou não o comando. Isso é apenas para visualização no monitor serial, não vai ter algo significativo no funcionamento do projeto na prática, é apenas para visualização. Começando agora explicando um pouquinho do void loop, o código ele vai atualizar o MPU 650, ou seja, ele vai ler os valores de aceleração nos eixos x, y e z, e ele vai calcular a aceleração total, ou seja, isso vai servir para identificar movimentos bruscos. É assim que o nosso sistema vai reconhecer uma queda. Prosseguindo mais para baixo, a gente vê ali tipo if aceleração total maior que 2,5, ou seja, se a aceleração passar de 2,5 a gravidade e o alarme ainda estiver desligado, o alarme do mestre é ativado. O comando de ativação vai ser enviado ao escravo e os ciclos de som do buzzer é reiniciado, ou seja, aquela sequência de toque, toque mudando a frequência. Ou seja, esse trecho ele vai ser responsável por acionar o sistema quando realmente ocorrer uma queda. À esquerda, a gente vai ter lá o Void Buzzer Alerta, que foi uma função que eu criei para ser específica apenas para o funcionamento do buzzer. Ou seja, essa função ela vai fazer com que o buzzer toque 3 bips diferentes. Ele vai mudar o som a cada 200 milissegundos sem usar o delay. Eu utilizei a função milli justamente pelo fato de que o delay ele trava o microcontrolador para fazer uma função. E isso acabaria deixando o nosso circuito um pouquinho ineficaz. Então, por isso, eu utilizei a função milli. Ela vai acabar permitindo que o ESP32 continue lendo o sensor, o botão e a comunicação ao mesmo tempo. Partindo agora para o código do cuidador, a gente vai ter aquela mesma funçãozinha, onde a gente vai ter as bibliotecas, com diferença que agora a gente só vai usar duas, que é a Espinal e o Wi-Fi. As bibliotecas, o Aire.h e a MPU 650, a gente desaparece porque a gente não vai usar elas. Isso é só para o ESP32 mestre. Esse aqui é o do escravo, que é o do cuidador. Bom, como eu já expliquei, essas bibliotecas eu não vou explicar novamente, mas basicamente elas vão permitir com que o ESP32 ele receba os comandos sem usar a internet. Abaixo a gente tem uma imagem que fala a estrutura da mensagem recebida, e basicamente ela vai definir o formato dessa mensagem. Se o comando for igual a 1, ela vai ativar o alarme. Se o comando for igual a 0, ela desativa o alarme. O MSG ele vai guardar o comando enviado pelo mestre. Sobre essa questão do comando ser 1 ou 0, quando o ESP32 mestre, que no caso seria do paciente, detectar uma variação que fosse 2,5 a gravidade, ele iria acabar enviando o comando 1 para esse ESP32 escravo, que é o do cuidador. Logo, o buzzer dele iria ser ativado. O comando 0 só iria ser enviado a partir do momento que a gente apertasse o botão, que seria justamente para desativar o alarme. A seguir, a gente vai ter o callback de recebimento. E fazendo um super resumo aqui, porque é muito grande e o vídeo tem que ter no máximo uns 8 minutos, essa função ela vai ser chamada quando o cuidador recebe a mensagem do mestre. É basicamente quase a mesma função que o outro, a gente vai retomar ela para cá. Ele vai copiar o comando recebido, da mensagem MSG, e é aquele mesmo trabalho. Se o comando for 1, vai ativar o alarme e reinicia o ciclo dos bip. Se for 0, desativa o alarme e para o buzzer. No caso aqui, como posso dizer, é como se estivesse fortalecendo a estrutura anterior. A gente vai receber os comandos 1 e 0, e aí esses comandos 1 e 0 vão ser processados justamente nessa parte do código. Partindo agora para o void setup, a gente vai inicializar o serial, né, através do serial.begin, mas lembrando que isso é apenas para visualização no monitor serial, não vai fazer nenhuma diferença no circuito na prática, é apenas para visualização. A gente vai configurar os pinos, buzzer como saída, botão como entrada. A gente vai ligar o Wi-Fi em modo estação, que é justamente obrigatório para a gente usar o Espinal. A gente vai iniciar o Espinal, se falhar vai mostrar algum erro. A gente vai registrar o callback on data receive, que é a função que eu criei, que ela vai chamar quando o cuidador recebe os comandos do mestre. É aquela anterior que a gente viu na mensagem anterior, ou seja, onde vai ser todo o processamento das funções 1 e 0. Quando tudo isso for feito, o monitor serial vai mostrar uma mensagem dizendo escravo pronto, ou seja, o pareamento foi feito, está tudo funcionando, pode fazer os testes. E é isso, vai confirmar que está tudo funcionando. Por último, a gente vai ter o void loop, e o resumo é basicamente o quê? Se o alarme está ativo, fica chamando aquela função chamada buzzer alerta, onde a gente vai tocar o padrão de 3 bips, e caso o botão for pressionado, ele vai desligar o alarme e parar o buzzer imediatamente.
A função ao lado, que é justamente a buzz elétrica sendo processada no void loop, ela basicamente vai usar o Miris para controlar o tempo, sem travar o código, e a cada 200 milissegundos vai mudar para o próximo som. É a mesma função que está sendo feita lá no circuito do paciente, o ESP32 mestre. Ou seja, a cada 200 milissegundos vai mudar o som, então vai mudar para frequências de 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz, e depois ele vai voltar para o primeiro som, criando um ciclo de 3 sons, ou seja, tá lá a etapa bip mais, e ela vai crescendo, quando chega maior que 2, que no caso seria o terceiro, ela retorna ao zero, e fica nesse loop infinito de ficar tocando repetidamente. Aqui está o nosso circuito funcionando pelo simulador. A gente utiliza um LED ao invés de um buzzer apenas para a gente visualizar na prática como é que seria, porque não consegui captar o som do buzzer pelo gravador, mas garanto que funciona pelo simulador também, caso a gente utilize um buzzer. A gente calculou aqui os valores e pronto, a gente vai mexer na aceleração. A aceleração foi mexida e pronto. Atingiu o máximo que foi configurado lá no código e cá vocês conseguem ver o LED brilhando. Caso a gente aperte o botão, ele vai acabar desligando o LED. E pronto, desligou o LED e é isso. Isabelle, eu vou falar sobre tabelas de preço, paciente e cuidador. Aqui trouxemos duas tabelas mostrando o custo de produção de ambos os circuitos, tanto do paciente quanto do cuidador. O valor total, como pode ser visto, é de R$ 103,72, o que é um pouco caro, mas bem mais barato que a ideia inicial, da qual o custo chegava aos quase R$ 170. É bom ressaltar que esse valor de R$ 113,72, ele não abrange o nosso valor total considerando a mão de obra, que seria 250, ok? Então, reformulando. A compra dos componentes foram feitos pelo nosso professor Grego, porém é importante citar que todas essas compras foram feitas pelo Brasil, apenas para os componentes chegar o mais rápido possível para ser feitos os testes do projeto o quanto antes. O diferencial interessante de citar em nosso projeto é a facilidade em baratear os custos de produção. Conseguimos diminuir esse valor de R$ 103,72 que eu havia dito no começo por apenas R$ 22,92. Isso tudo é possível caso fosse desenvolvido um aplicativo, o que deixaria o circuito do cuidador totalmente desnecessário, já que toda a visualização poderia ser vista via app mobile, enquanto os componentes para a fabricação poderiam ser comprados diretamente pelo exterior. Como eu havia dito, eu e a minha equipe compramos pelo Brasil. Então, se a gente comprasse pelo exterior, onde os custos, já considerando impostos, seriam extremamente mais barato do que se comprado diretamente no Brasil. Um aviso para o professor é que a gente não fez uma maquete, justamente pelo fato de que como o nosso projeto vai envolver uma pessoa caindo, não tinha necessidade alguma da gente fazer uma maquete, e sim fazer uma simulação na prática, como é que esse circuito funciona, através de uma movimentação do circuito, e ele detectar essa variação e alertar, fazer o alarme bipar. E basicamente esse slide é só para contextualizar o porquê a gente não fez nenhuma maquete, nem nada, só foi apenas um vídeo mostrando o exemplo prático desse circuito. O vídeo está logo a seguir, espero que gostem. Olá, boa tarde, meu nome é Isabelle. Olá, boa tarde, meu nome é Sofia. Meu nome é Olga. Olá, boa tarde, meu nome é João, e como o tema que o Gregor já fez envolve tecnologia assistiva, a gente pensou em fazer um circuito que ajude um público específico, que eram pessoas com algum tipo de problema na mobilidade, podendo ser idosos ou qualquer pessoa que tenha algum tipo de deficiência. Essa pessoa, ela especificamente, ela tem que ter um cuidador, e ela seria o paciente desse cuidador. A gente desenvolveu cerca de 2 circuitos. Um vai ser o do paciente, onde a gente colocou um acelerômetro para identificar a variação da aceleração, enquanto o outro é o do cuidador, e é ele que vai ser alarmado assim que o circuito do paciente identificar alguma variação. Ok, tá. Aqui a gente já está um pouquinho distante, mostrando como é que vai funcionar ambos os dispositivos que a gente criou. Ali, junto com a Olga ela está com o circuito do paciente, que está com o acelerômetro. Quando ela balançar, o circuito do cuidador, ele vai identificar essa variação, assim como, por causa disso ele vai alarmar, assim como o dela também vai alarmar. Pode balançar.
como vocês podem ver, o circuito do cuidador, ele começou a alarmar justamente pelo fato de que a Olga acabou movimentando o circuito dela. Aqui a gente colocou um botão justamente para quando o cuidador ele ouvir esse barulho, ele tem a disponibilidade de apertar aqui para desligar. E quando a gente chegasse próximo lá da Olga, a gente veria que ele tá funcionando. Então, se a gente se aproximar, por exemplo, a gente consegue ouvir o barulho do buzzer do paciente. Então, aqui a gente também adicionou um botão para quando o cuidador chegar ele poder desligar. E é isso, pode balançar de novo. Ambos vão acabar alarmando, como vocês podem ver aqui, desliguei o daqui e esse aqui ainda prossegue.